Bom dia, queridos alunos, tudo bom? Hoje é 11 de maio e é o dia terça-feira, dia do nosso livro Tecendo Linguagens, tá certo? O título da nossa aula de hoje é Predicado do Sujeito e Predicado do Objeto. Vamos lá. Para vocês entenderem o sujeito, a nossa aula de hoje, vocês precisam ter um conhecimento, porque a atividade de vocês vocês irão precisar desse conhecimento, tá bom? O que é uma oração? Professor, o que é uma oração? A oração é uma unidade sintática, trata-se de um enunciado linguístico cuja estrutura caracteriza-se obrigatoriamente pela presença de um verbo. Eu vou ler até aqui, certo? Em uma oração, nós necessariamente, obrigatoriamente, teremos que ter um verbo. Professora, o que é um verbo? Verbo é tudo aquilo que indica ação. Correr, dançar, pular, cantar, gritar, estudar. Tudo aquilo que indica uma ação é um verbo. E eu preciso ter esse verbo dentro da minha oração. Na oração, nem sempre eu vou ter um sentido completo, certo? Então, características da oração. Eu tenho que ter um verbo e eu posso ou não ter uma oração com sentido completo. Vamos entender. Olha o tamanho dessa oração. Corra. Corra. Só tem um verbo, mas é o quê? É uma oração por quê? Porque tem verbo. Socorro. Eu preciso de ajuda. Tem sentido completo? Não, porque não está o quê? Especificando que tipo de ajuda aquela pessoa que está pedindo precisa. É uma ajuda de quê? É uma ajuda porque está doente, porque está acidentado, porque alguma coisa está pegando fogo. Não especifica, então não tem um sentido completo. Olha a característica que a tia falou. Precisa ter verbo e nem sempre tem um sentido completo. Entendido? Agora no período, o período é uma oração, certo? Mas que precisa ter um sentido completo. Vamos lá a definição. O período é uma unidade sintática, trata-se de um enunciado constituído por uma ou mais orações e possui sentido completo. Então, no período é obrigatório ter o sentido completo. E eu posso tanto ter um período simples como um período composto. Vamos entender. O que é um período simples? É quando eu tenho apenas uma oração com sentido completo. Vamos lá. Os dias de verão são, olha o nosso verbo, muito longos. Nossa, longos. Eu não tenho que entender porque eles são longos. De que é que eles são longos? Não. Basta dizer que eles são longos, ou seja, é um sentido completo. Nós já entendemos que são longos, são o quê? Duradouros. Não deu um sentido completo, então nós temos aqui o quê? Um período. Aqui é um período simples. Só temos o quê? O verbo de ligação são. Aqui nós temos assim que ela chegou, uma oração. Apresentou as novas ações, 2 orações, a serem executadas, 3 orações. E tio, o que é que identifica que eu tenho 3 orações neste período? Os verbos. Cada verbo indica uma oração. Chegou, apresentou, serem. Aí vamos entender. Tia, tu disse que tem que ter sentido completo. Sim. Vocês vão observar que a segunda oração vai completar a primeira. Assim que ela chegou. Se fosse só até aqui, vocês iriam entender? Não, então não tem sentido completo. Seria apenas o quê? Uma oração. Mas o período precisa de um sentido completo. E nós vamos ter o quê? A segunda oração completando a primeira. Olha aqui, ó. Assim que ela chegou, apresentou as novas ações. Então, eu já entendi o que foi que quando ela chegou, ela fez. A serem o quê? Executadas. Então, eu entendi o quê? Que quando ela chegou, ela apresentou as ações que serão executadas. Tá vendo como a segunda completou a primeira e a terceira completou a segunda?
Tudo entendido? Agora, eu quero que vocês lembrem o que é predicativo. Lembra que predicativo é uma característica ou um modo de como o sujeito se encontra, tá bom? Vamos lá. A tia vai logo, começou a revisão, relembrar, a tia vai logo para o exemplo, tá bom? Como não sou poeta, não posso dizer. Nossa, tia, sou, verbo de ligação, poeta, predicativo. Predicativo, mas tia, cadê o sujeito? Você disse que predicativo se refere ao sujeito ou ao objeto. Vamos procurar o sujeito? Como não? Como não? Sou quem? Eu sou. Como? Eu, desculpa, o eu tá bem aqui, tá oculto, certo? Quando você lê que você percebe que ele está aqui, que ele existe, ó. Como eu não sou poeta, não posso dizer. Então, nós temos aqui quem? Quem? Eu não sou poeta. Poeta está sendo predicativo de quem? Do sujeito? Eu. Vamos lá para o segundo exemplo. Com tanto movimento, fiquei enjoado. Quem que ficou enjoado? Dá para perceber também que o sujeito ele está aqui. Onde, ó? Eu. Depois de movimento, ó, fiquei enjoado. Vamos ler com o sujeito, ó. Com tanto movimento, eu, certo? O sujeito oculto, fiquei enjoado. Aqui nós temos o que? Um verbo de ligação. E o predicativo, ó, enjoado. Predicativo do sujeito, eu. Entendido? Agora nós iremos aqui para o predicativo, que é a nossa aula de hoje. Tudo isso aqui que foi relatado antes é para que chegue até a nossa aula de hoje e você entenda direitinho o conteúdo, tá bom, meus amores? Aí hoje nós vamos fazer o quê? Nós vamos estudar o que é o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Vamos lá? Vamos lá. Concluiu Neruda, exausto. Quem é o sujeito? Neruda. Quem estava exausto? Exausto. Quem estava exausto? Neruda, o sujeito. Então é o quê? Um predicativo do sujeito. Agora, quando nós temos um predicativo do objeto, tia? Vamos lá. Poetas acham inquietantes as palavras. Os poetas acham, certo? Eles acham o quê? Inquietante as palavras. Quem são inquietantes? Quem são inquietantes? As palavras. Então, até aqui nós temos, ó, vamos lá para você entender o que é o predicativo do objeto. Poeta, certo? Poeta é o sujeito. Acharam inquietante as palavras é o predicado. Acharam, aqui ó, do predicado, sempre no predicado vai iniciar pelo verbo. Acham, desculpa meus amores, acham, viu? Acham é o verbo. Inquietante é o predicativo do sujeito. E o complemento de inquietante são as palavras que nós chamamos de objeto direto. Que hoje a tia não vai entrar em detalhes com relação ao objeto direto, porque não é o foco de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Por que aqui é o predicativo do objeto? Porque está se referindo a quem? Ao objeto, ó, ao complemento de inquietude, ó. Inquietante as palavras. Quem está inquietante? As palavras, que é o objeto. Então, é um predicativo do objeto. Tudo entendido? Eu sei que o conteúdo de hoje, ele não é assim, facinho. Mas se vocês tiverem dúvida, revejam esse vídeo ou liguem para a tia, que a tia com certeza vai ajudar vocês, tá bom? Gramática, ela é um pouquinho mais difícil que você fazer uma leitura de um texto, mas é como a tia diz, precisando a tia está aqui. Agora nós iremos para o exercício, tá bom? Vamos lá. O exercício de vocês estará na página 45, que vocês irão fazer a questão, certo? A primeira questão com os itens A
B, C e D. Vamos lá para a explicação da atividade, certo? Que estará aqui, ó, meus amores. Página 45. Vocês irão fazer a primeira questão, que é essa. Releia o trecho a seguir, extraído do Carteiro e o Poeta. Aí vocês irão ler aqui esse quadradinho, tá bom? Irão ler, observe o período destacado e responda. Depois vocês irão fazer o que na primeira questão, no item A da primeira questão, da página 45. Faz a pergunta, quantas orações compõem esse período? Você vai analisar de acordo com o quê? Com os verbos. Então, você vai contar quantas orações vocês têm nesse quadradinho, tá bom? Aí, na segunda questão, observa, transcreva as formas verbais em torno das quais essas orações se estruturam. Vocês irão fazer o quê? Transcrever desse quadrinho apenas os verbos que estão em volta dessas orações, tá bom? Item C, classifique os sujeitos dessas orações, ou seja, quem são os sujeitos de cada uma dessas orações? Quem são os sujeitos? Aí vocês irão colocar aqui no item C. Item D, classifique agora os predicados. Aí você vai dizer quem são os predicados dessa oraçãozinha, dessas orações que está aqui no quadrinho. Aqui no item C, vocês vão dizer quem é o sujeito. E no item D, quem são os predicados. Aí nós iríamos virar a página, que aquele quadrinho de informações está aqui, tá certo? Aí vocês irão ler a segunda questão, leia as informações do quadrinho, vocês irão ler. Aí vocês irão ler esse pontinho que diz assim, identifique os predicativos, não é só o predicado, não, é os predicativos, ou seja, as qualidades ou características do sujeito ou do objeto, presentes no trecho a seguir. Aí vocês irão aqui, ó, item A, não, Dom Pablo, estranho não é o poema. Aí vocês irão identificar se em cada frase dessa, em cada oração dessa, A, B e C, se o predicado é do sujeito, aí vocês vão dizer, ou se o predicado é do objeto, aí vocês irão ler e analisar, tá bom? Vocês irão fazer A, B e C. A, segunda questão da página 46, A, B e C. Tá bom, meus amores? Qualquer dúvida, a tia tá bem aqui. É só ligar ou passar uma mensagem. Tenham ótimos estudos.